Queridos, nessa noite, o Senhor colocou um texto no meu coração, alguns no meu coração. Por óbvio, eles colidem, eles se complementam entre si. Para o tema que eu quero trazer nessa noite, eu vou fazer você falar o tema para quem está do teu lado. Eu quero que você vire para a pessoa que está na tua direita agora e fala: valorize quem você tem. Agora vira para a pessoa na tua esquerda e fala: valorize quem você tem. Eu não vou pedir para frente, para trás, mas nós poderíamos fazer isso. O tema é: valorize quem você tem. E talvez a tua pergunta é: quem que eu tenho? Nós costumamos dizer que somos família de fé, que somos comunidade de irmãos em Cristo. Aprendemos nessa casa em muitas mensagens que somos conectados através do sangue de Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia e como comunidade, como alguém que vai comungar daqui a pouco do suco da uva, do significado do pão, do corpo de Cristo quebrado na cruz do Calvário, a gente sabe os significados de tudo isso. Mas tem uma proposta em João capítulo 15, a proposta do discipulado, e esse texto a partir do versículo 7, ele tem permeado o meu coração. Eu quero pedir para começar colocando na NAA, na Nova Almeida atualizada, João 15, versículo 7 em diante, onde Jesus faz uma proposta, a única proposta. Não tem duas dessa na Bíblia, só tem essa. Para nossas Bíblias de papel, luz acesa, glória a Deus. Está vendo como os nossos voluntários são extraordinários? Nós estamos igual na época do Rivaldo e do Ronaldo Fenômeno, irmãos, em 2012. Glória a Deus, esse entrosamento de seleção brasileira, para ler a nossa palavra com a luz acesa. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E talvez o evangelicalismo atual que a gente está inserido, não pensemos que não estamos, porque se não está na nossa igreja, está na tela do nosso Instagram, é o versículo que a gente quer, é o versículo que a gente tanto procurou. Ei, é esse que eu queria, esse aqui é o que eu queria no para-choque do caminhão, é ou não é? O que eu pedi vai ser feito, e Deus me obedece, mas vamos dar uma sequenciada. Nisso é glorificado meu Pai, 2 pontos, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, pedir a Deus e ter desejos atendidos, talvez vai falar para nós de um discipulado e de se permanecermos nele, e dar frutos financeiros, terrestres, não, e dar frutos ao reino dos céus, frutos eternos, frutos de legado, de salvação, de almas para o reino. Esse é o fruto que um discípulo dá para o Mestre Jesus Cristo. Como o Pai me amou, também eu amei vocês no meu amor. Vocês permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado, também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus apresenta um caminho que ele andou. Jesus não é teórico. Jesus só falou: ei, obedece o Pai, porque eu também obedeci. Não faz só o que eu falo, faz também o que eu faço. Tenho lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem, igreja ame, que tem o nome de amor, de ágape, uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, diz o Senhor, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tenham tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Na introdução da mensagem de hoje, e só na introdução, nós temos que pensar que a proposta
de vivência da fé cristã trazida por Cristo. O que Jesus veio fundar não foi a igreja católica, não foi a igreja evangélica, não foi estatuto, não foi CNPJ, não foi forma civil de se organizar. Jesus veio organizar uma mesa de discípulos que repartiriam o pão, que repartiriam o suco da uva, o vinho, mas repartiriam entre si a vida, os seus corações, as suas mazelas, as suas dores, os seus pecados, as suas reconciliações, as suas lágrimas. Jesus veio fundar uma mesa de confiança, uma mesa de amor, de plenitude, de repetição daquilo que ele aprendeu do Pai: obediência, discipulado, ensino, cuidado de autovigilância, cuidado com os meus irmãos, cuidado com a pessoa que você disse ainda há pouco. Valorize quem você tem. E para pensarmos sobre isso, não é à toa que nessa noite eu quero falar de algo que motivou a refletir da proposta de Cristo, de João 15, 7 em diante, para onde talvez nós caminhamos até aqui. Não nós, essencialmente, igreja, mas a igreja moderna, a igreja da nossa geração, irmãos. O bastão do evangelho está na nossa geração. Se nós fizermos um bom trabalho, vai ter umas próximas igrejas, no sentido de transição. Alguém pregou para mim, alguém me levou no Kids, alguém deu culto de Energy para mim, alguém me deu culto de jovens. Vocês estão comigo? Uma geração fez um trabalho e nós estamos num tempo de fazer o nosso trabalho ministerial. E há muita responsabilidade para refletirmos nisso. O que estamos fazendo, de que forma que estamos fazendo, de que forma estamos amando, cuidando e zelando de quem senta nas cadeiras aos nossos lados. E sabe por que eu falo isso, igreja, nessa noite? E falei hoje de manhã? Porque talvez a gente tenha dito tanto que a igreja vai ser luz do mundo e sal da terra lá fora, quando na verdade tem pessoas que não estão sendo nem luz aqui dentro, estão sendo escuridão, estão sendo relâmpago, trovoada, tempestade para outro irmão, maledicentes, sectários, gente que tem clube favorito. Não, é só os pentecostais que estão certos. Não, é o calvinista, é o arminiano, é o reformado. Idolatrias que não idolatram a Jesus Cristo de Nazaré. Ou por acaso foi Armínio que morreu por nós? Ou por acaso foi João Calvino que morreu por nós? Eu não sei você, mas a minha Bíblia diz que quem morreu por mim e por você foi Jesus Cristo de Nazaré, o único Filho de Deus que desceu à terra, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está. Ah, pastor, mas é para interpretar. É para interpretar, mas não é para fechar o pau sobre isso. Porque o convite do discipulado é uma mesa de amor, de cuidado, de zelo. É que onde eu protejo meus irmãos e não os exponho, não os envergonho, não os maldigo, não os maltrato. Vocês estão comigo? E aí, ao estudar esse texto, por mais uma vez eu estou desde janeiro em João 15, irmãos. Umas quartas-feiras, na quarta-feira leve, eu ministrei a intimidade do cenáculo, do capítulo 13 ao capítulo 17, uma época desse ano. É no cenáculo que Jesus traz todo esse ensino do discipulado, do autocuidado, da comunhão entre os irmãos. É lá que está a parábola da videira verdadeira, é lá que traz para nós a reflexão do que é ser família de Deus, ser comunidade de fé, ter comunhão com Cristo. E não com uma linha, e não com uma placa, e não com algum ídolo, que os homens da reforma tanto mostraram. Não, está tendo idolatria na igreja. Pois é. João Calvino por si só pediu que não fosse revelado onde ele seria enterrado, desconfiando que as pessoas podiam idolatrá-lo. Sábio, inteligente, gênio, eu diria. Mas esse discernir, esse digerir desse capítulo de João 15, me levou a orações dizendo: Senhor, me mostra onde nós temos exemplos bíblicos de igreja que
que viveu isso na Escritura, viveu a tua proposta. E adivinha só, nós temos, e é o convite para nós abrirmos agora a nossa Bíblia, em Romanos capítulo 16. Em Romanos 16, existe aqui um modelo de eclesia. Como o estudo teológico vai dizer eclesiologia, o estudo da igreja. E existe para nós um mapa de como ser, de como viver, de como tratar, de como cuidar dos irmãos. E talvez em algum momento sermos cuidados também, termos o nosso coração disponível. Nós vamos aprender sobre isso nessa noite, amém? Romanos 16, versículo 1 da NAA para nós. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles, lá no GP dos irmãos da igreja AME, versículo 5, saudamos os GPs nessa noite, é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Eu estou saudando casas, eu estou saudando plantações de igreja. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. O Epêneto era o Eneófito, e eu quero fazer um parênteses aqui. Nós estamos acostumados como crentes, no evangelicalismo atual, que nós tanto ouvimos falar, que vendem para nós uma vida de sucesso de Moisés, de Abraão. Você vai subir um monte que muitos desistiram, a sua vitória vai ter gosto doce, do outro irmão vai ter sabor amargo, a tua vai ter sabor de mel, e você vai estar na plateia, e alguém vai estar embaixo, você vai estar em cima, e os outros vão estar se lascando. Tem letra de música sobre o que eu estou pregando nessa noite. Saúde meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Eu acredito no evangelho dos Epênetos. Quem conhecia Epêneto até hoje? De quem não é famoso, de quem não é reluzente, como a última estrela do mercado gospel. Estão comigo? Gente de verdade, que faz igreja do Senhor, que traz água, que tira a cadeira, que bota a cadeira, que organiza evento, que faz acontecer na igreja local, que contribui no som, que é o fiel nos dízimos. Estão comigo, Epênetos? É eu e você. É gente normal, que está aprendendo o evangelho de Cristo, e não está buscando like, não está buscando hype, não está buscando estratégia, não está buscando a forma da igreja ser mais famosa, só para ser famosa. Não, nós estamos procurando uma proposta de uma conferência com o nome Enraizados, baseado em Colossenses, que Paulo diz para nós que nós estejamos alicerçados, enraizados em Cristo Jesus, e não em estratégias, métodos e maneiras de ficar grande, de se destacar mais do que a outra igreja, pura vaidade humana, bezerros de ouro, pedindo para Deus abençoar a ganância. Mas tem mais gente nessa lista. Saúdem, versículo 6, Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico, olha que nome bonito, Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, esse nome é melhor ainda, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em que vocês nunca ouviram esses nomes, é verdade ou não é? Ninguém construiu uma pregação sobre como ser assíntrico, sobre como ser estáquio. Não lota auditório. Saúdem meu parente Herodião, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor, saúdem Trifena e Trifosa, aí para quem vai ter gêmeos, Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor.
Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síntrico, Flegonte, é só nome bom, irmãos. Grava Romanos 16. Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filógulo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Conselhos finais, a epígrafe do versículo 17, para a gente continuar depois da exposição. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Olha só, Paulo. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles. Nós pedimos para casa já. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Estão comigo? Gente que serve a si próprio em nome de Jesus. É isso que Paulo está falando. E você sabe que se tinha em Romanos, tem em Joinville, tem em Santa Catarina, em Brasis. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, olha só, não vem com o garfo, com o tridente de Satanás. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações do Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém e amém. Pode apagar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui alguns pontos para refletir dentro do Romanos 16, numa proposta de mensagem para o meu e teu coração nessa noite, como irmãos, que viramos ainda há pouco uns para os outros e falamos: valorize quem você tem. Ou seja, eu e você estamos aqui, agora, muitos anos formando a Igreja de Cristo juntos, e eu quero tratar algumas formas de imaginar como eu e você podemos melhorar a nossa forma de amar os irmãos que estão nessa casa. Amar as pessoas que dividem assentos conosco há tantos domingos e quartas-feiras. E o primeiro ponto que eu trago para nós devemos nos importar como crentes uns com os outros. E uma forma muito simples, por isso que eu fiz graça até com os nomes, não tem como não fazê-lo, amém? Apesar que eu não tenho um nome não normal assim, não é, irmãos? Eu sempre quis me chamar Mateus, Pedro, João, vai dizer. Mas Helena, glória a Deus. Mas a gente, talvez em 100 pessoas nessa noite, se a cada 100 aqui dentro soubermos o nome de 10, talvez a gente chegue ao número 1000 aí, que aproximadamente passam pelos nossos cultos entre quarta e domingo. Para quê? Para que as pessoas entendam que a gente valorize elas. Eu gostaria de saber o nome de cada um, amém? Quando não consigo, irmãos, eu fico chamando de irmão, porque é o que você é meu e eu sou seu. Irmão, amém, irmão. Um abraço, irmão. Porque o seu nome para mim pode ser irmão. Amém, glória a Deus. Mas acredite, eu me esforço para saber o nome, porque eu sei que é uma forma de amar mais a pessoa e de mostrar para ela que eu sei quem ela é, que eu careço de conhecê-la, que eu tenho interesse na pessoalidade dela. E eu de fato tenho. Estão comigo? Mas essa não é uma tarefa só do pastor, essa é uma tarefa de todos nós. Conheça mais alguém. Um dos irmãos, inclusive, está no auditório essa noite, no nosso retiro. Ele estava num quarto com um papel, e uma hora ele interrompia a conversa comigo e dizia assim: licença, pastor, eu preciso ir lá fora no retiro, porque eu prometi para mim mesmo que eu vou conhecer 30 pessoas no retiro. Eu falei: uau, obrigado, senhor, o meu companheiro de quarto está pregando para mim aqui. Importar com os outros, querer conhecer gente, porque eu não sei se você sabe, mas o Senhor ama vidas. O Senhor ama a minha e a sua alma. O Senhor não está interessado no nosso bolso, no nosso carrinho, na nossa casinha. O Senhor está interessado no meu e no teu coração. Mas às vezes
O crente, a Bíblia, a carta viva de Deus, que vai tocar a vida que está do lado aqui na igreja, é a sua. Né? Não vamos conseguir. Se fosse assim, seria o máximo. Um pastor conseguir discipular 1000 irmãos, seria sensacional. Eu amaria fazer parte disso. Mas a proposta é que mais gente faça parte, é que mais gente coloque a mão no arado, é que mais gente tenha o privilégio, a honra, a glória de tocar vidas com o seu testemunho. Os crentes devem se importar uns com os outros. O apóstolo Paulo não tinha ido para a igreja de Roma ainda, e ele escreve 27 nomes, e diz que a mãe de uma irmã era como uma mãe para ele. Esse cara, geograficamente longe, ele está de coração presente, pastor Judeus. Pastor, ninguém sabe meu nome na AME. João 10:3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Jesus Cristo, que é o dono dessa igreja, que é o dono de toda a igreja, Ele te conhece. Em Salmo 139 diz que enquanto os teus tecidos se entrelaçavam no ventre da sua mãe, Ele te conhecia pelo teu nome. Ele te conhece, Ele te criou. Você não é obra do acaso. Você foi gerado do céu. O segundo ponto que eu quero trazer para nós nessa noite é que nós devemos automaticamente, ao lembrar dos nomes uns dos outros, o ponto número 2 é valorizar os nossos relacionamentos. E eu comecei falando de maledicência. E o que é o oposto de maledicência? É falar bem, é recomendar, é saudar. Paulo, é o que o apóstolo Paulo, misericórdia, som, hoje não. O apóstolo Paulo usa 21 termos, depois de falar 27 nomes, ele usa 21 termos, 21 descrições. Ele fala irmã, ele fala irmão, ele fala servo, ele fala santos, ele chama de auxiliadores, ele fala colaboradores, cooperador, colega de trabalho, eleito, igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados. Vocês são amados por nós e pelo Senhor. Vocês são aprovados em Cristo. Ele chama de aprovados em Cristo. Eleitos, Ele chama mãe para mim. Você tem alguém aqui dentro que você ama como um carinho de mãe? Você tem aqui dentro que é como uma irmã de sangue para ti, mas ela é tua irmã em Cristo? É o que o apóstolo Paulo está construindo em Romanos 16, mostrando que existe uma igreja em Roma, que ele é familiar com eles, que ele recomenda, que ele recebe, que ele se sente já à hospitalidade sem nunca ter estado lá. Mãe para mim e hospitaleiro, são as 21 descrições que o apóstolo Paulo fala sobre eles. Essas descrições revelam o tamanho do valor que Paulo nutria nos relacionamentos que ele tinha com essas pessoas, a ponto de cumprimentar de forma tão nobre. Ele elogia, ele recomenda. É isso que fazemos às vezes aqui dentro. Compra carro desse, esse aqui filma bem, esse aqui é um bom social media, esse aqui tem uma empresa que está precisando de vaga. Para o empresário a gente diz, ei, tem um irmão aqui que precisa de trabalho, de emprego. Nós estamos recomendando, nós estamos dizendo o quê? Esse aqui a gente valida. Aqui tem bênção aqui dentro, a nossa família é boa, tem gente com saúde aqui, tem saúde para empregar, saúde para ser empregado. Nós estamos recebendo, recomendando, saudando, conectando. É só uma das formas que a gente recomenda nesse tempo moderno. Os relacionamentos para nós tem que ser algo como um tesouro raro, uma coisa que a gente preza, valoriza, não desmoraliza, não despreza por qualquer coisa. Os nossos laços, irmãos, tem que demonstrar mais o nosso relacionamento, a forma que a gente se trata, mais do que muitas coisas que a gente fala com a nossa boca, mais do que as coisas que eu disse antes. A linha nossa é essa, tá, beleza, a linha, mas vocês se amam? Vocês se tratam bem? Vocês são bons uns para com os outros? Vocês se importam? Você sabe o nome de 10 irmãos da igreja? É nessa linha que nós estamos querendo refletir nessa noite. Os crentes devem ser afetuosos, e por 19 vezes as palavras de saudação que Paulo usa é saúdem, recomendo-lhes, recebam. Saúdem uns aos outros com beijo ósculo, beijo santo,
qual é o significado da palavra ósculo. E eu trouxe uma definição para nós, porque isso me chamou muito a atenção. O que seria essa recomendação de Paulo para um beijo santo? William Classen, escrevendo sobre beijo, no Anchor Bible Dictionary. Eu vou ler daqui para frente, porque é a definição desse cara, William Classen. Há um consenso geral de que o ósculo santo teve sua origem na prática que surgiu no início da igreja cristã, entre os próprios crentes, com o impulso que vem, provavelmente da forma de vida do próprio Jesus. Nada análogo a que se encontra em quaisquer sociedades greco-romanas, nem aliás em Qumran. Os mestres do mundo antigo não costumavam incentivar seus alunos a se cumprimentarem com beijos. Assim, o beijo santo mencionado em Romanos 16 é para ser visto no contexto de pessoas que estão construindo uma nova realidade social. Perceba que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, em Colossenses, principalmente em Efésios, que estudamos recente na igreja, ele fala da antiga e da nova natureza. E no contexto da história greco-romana, no contexto de estudo do contexto cultural greco-romano, as pessoas estão construindo uma nova realidade social, é isso que ele está colocando aqui. E nós estamos construindo uma nova realidade social e cultural, irmãos. A partir do momento que eu e você professamos o cristianismo, a gente tem a cosmovisão bíblica. Aprendemos aqui, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo. Essa é a cosmovisão. Nós somos uma nova sociedade cultural, e a gente não se trata igual aos outros lá de fora. A demonstração para se beijar serve para destacar a liberdade, perceba isso, a liberdade de se expressar sem inibição, o ardor do ágape, do amor incondicional, no contexto das relações. Ou seja, agora eu não quero reduzir isso aqui ao beijo santo, agora nós vamos tudo começar a dar um beijo no rosto. Não é sobre isso. É muito mais amplo que isso, e eu quero trazer a reflexão para você. Uma nova realidade social, pessoas que estão construindo uma nova realidade social, serve para destacar a liberdade de se expressar sem inibição, o ardor do amor ágape, do amor incondicional de Deus. Presta atenção comigo. Quando eu cheguei no seminário em Redding, na Califórnia, na Bethel, eu e a Ju estávamos lá, e eu lembro muito bem que nas primeiras semanas de aula, nós fomos ter a aula com o Jason Valentin, filho do pastor Chris Valentin. E esse pastor, filho de pastor, ele é conselheiro na igreja, ele é pastor aconselhador da igreja. Mas a história dele, antes de se tornar pastor conselheiro, ele também acho que é psicólogo, enfim, e líder do ministério de homens daquela igreja. Presta atenção. Eu chego na sala de aula com toda a caixinha do evangelho que eu tinha, amém? Seminarista é terrível, irmão. Meu Deus do céu. Faltava muita coisa para aquele mini Lennon que entrou naquela sala. Mas esteja comigo nesse momento. E o Jason Valentin de chinelo e de boné. Eu com a minha caixinha da religiosidade, já tirei a religiosidade do bolso, botei no coração, botei o óculos da religião, é ou não é? E fiquei julgando aquele cara. E ele falava as coisas mais terríveis, todas as atrocidades que ele já tinha feito na adolescência, juventude, um desvio absurdo, grave, que confrontou seus pais, que adentrou o casamento que ele havia tido, e que a vida dele foi uma verdadeira tragédia, dos 14 aos 27 anos. E eu pensei assim, o que esse louco está contando isso num seminário? Aonde que isso vai chegar? E quando eu estava já com as costas dentro da cadeira, ou não é? Eu estava espantado, escandalizado com aquilo. Ele falou assim, o que foi? Seminarista, a sua igreja não é lugar seguro para contar o seu pior? E naquele momento a minha resposta era, não, jamais. Você está louco? O meu pastor vai te botar na cruz, figurativamente falando. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Ele estava expondo o coração, contando o seu testemunho, contando as suas mazelas, contando as suas quedas, mas ele estava construindo um ambiente de segurança. A partir daquele momento ele começa a contar a história de restauração da vida dele. E aí naquele momento, muito mais do que talvez qualquer crítica que eu tivesse da caixinha do evangelho que eu possuía, que aquilo não deveria ser falado na igreja, que aquilo não poderia ser falado num ambiente de seminário, que aquilo tudo que ele estava falando era errado, me confrontava dos 11 anos da vida dele, me confrontou por meia hora. Eu entendi o desafio. O desafio não é criticar quem nunca criou um ambiente na igreja de segurança. Isso é fácil. O desafio é formar uma comunidade de discípulos que falam do seu pior na mesa. O desafio é fazer parte de quem, às vezes,
precisa colocar o pé sujo para Jesus lavar. O desafio de alguns e de outros, e de mim também, às vezes é estar com a toalha no ombro e dizer: vem aqui com o pé sujo, vem aqui. Vem aqui, porque o dono da água, a fonte da água viva, não sou eu, mas é o Jesus que morreu na cruz do Calvário. E Ele eu tenho, e Ele eu te dou. Eu estendo misericórdia. Eu sou aquele que bota mais uma cadeira na mesa, e não que tira. Vocês estão comigo? A proposta de Paulo, ao citar um beijo santo, ele está falando de pessoas que vão destacar a liberdade de se expressar sem inibição para praticar o amor ágape de Deus. É um amor que não impõe condições. E ele disse mais: do que foi? Você está 10 minutos, 20 minutos pensando no meu chinelo e no meu boné. Eu falei: eu estou. E você ainda não prestou atenção no que eu estou querendo construir de pensamento nessa aula. E eu falei: eu não estou. E eu levei uma das maiores surras do seminário que eu levei naquela aula. Mas eu ministro ela nessa noite para que eu e você sejamos os cristãos da era moderna, da era contemporânea da igreja, que de fato acolhemos pessoas quando elas estão caídas, que de fato proporcionemos um ambiente de ágape, de amor incondicional uns aos outros, que de fato não haja inibição quando alguém vir contar para nós o seu pior, que de fato a maledicência esteja longe de nós quando alguém confessar os seus pecados, mas que nós sejamos verdadeiros cristos, que passam pelo samaritano, que quando tem alguém caído e machucado, você não passa reto, não, você é aquele da parábola do bom samaritano: eis-me aqui. Você puxa pela mão, você cura as feridas, você hospeda numa hospedaria, paga as despesas médicas e diz: ei, eu sou acolhimento para irmãos e irmãs. Eu sou lugar de segurança, comigo não precisa ter inibição, porque eu vou ser a resposta de Cristo na minha geração. Nós não fazemos mais parte de igreja patriarcal, que tem guru espiritual, e só uma pessoa fala. Não, a proposta da plenitude de Cristo é que a gente viva como uma igreja capacitada, que acolha, que ame. Amém, amém. O quarto ponto: os crentes devem se reunir nas casas. Pode pular, pastor, a gente já tem GP, vai todo mundo no GP na AME. Talvez não. Mas o versículo 5 vai dizer, diz que havia um grupo reunido na casa de Priscila e Áquila. No versículo 14 fala de outro grupo que se reúne com os irmãos. Nós estamos olhando um modelo eclesiológico, irmãos, um modelo que diz para nós como viver o evangelho em comunhão uns com os outros. Se reúne com os irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras e Hermas, no versículo 14. No 15 diz que dos da casa de Filógulo, Júlia, Nereu e irmã, e Olimpas. Havia muitos grupos pequenos, muitos GPs na igreja de Roma. Olha só, ninguém inventou isso no século 19, 20, não. Inventaram lá em Romanos, né? Gosto, amo a palavra de Deus. Havia muitos outros grupos pequenos, e o convite é para que você se envolva mais. Eu já fui 007 do Senhorão, não é? Eu era um agente secreto de Jeová. Eu vinha domingo na igreja, lá em Balneário Camboriú, sentava na última fileira. Antes da bênção apostólica, eu já estava no estacionamento, indo embora antes que todo mundo, porque eu não queria me envolver. E eu consegui isso com sucesso exímio. Eu fui multidão por muitos anos, e por isso eu tenho autoridade para falar sobre isso, para que a gente não viva. Envolva-se com pessoas. Quem tem gente ao lado, fica mais difícil de cair. Fica mais difícil de cair. É por isso que eu fiz você cumprimentar alguém da direita, alguém da esquerda, e falar valorize quem você tem. Você tem a nós. Você se sente sozinho? Aqui dentro tem acolhimento, aqui dentro tem gente que quer te atender, aqui tem gente que quer te aconselhar, que quer te amar, que quer ouvir o pior, sem inibição, e estender o amor de Cristo por você. Senão a gente entende claramente que não estamos praticando o Evangelho. E aqui nessa casa, não praticar o Evangelho, para nós não é uma opção. Aqui não pensamos em entretenimento, aqui não nos movemos pelo que dá certo. Estão comigo?
Aqui não tem negócio de fama, de performance, de PNL. Tem que falar. Programação neurolinguística. Ensinamentos coach, aceleração de teologia da prosperidade. Vendendo Jesus igual ele virou as mesas do templo. Colocando um preço naquilo que não tem preço. Transformando Jesus num amuleto de autoajuda. E não na mesa que ele propôs. E não no lugar de confiança que ele é. E não na segurança para ser lavado e remido. E reconciliado com ele e com o Pai. Não, aqui eu e você continuamos a pregar, a viver e a crer que Jesus é suficiente para nós. Que Jesus é tudo que eu e você precisamos. Que Jesus é a única resposta. Que Jesus é a única solução. Que Jesus é tudo para nós. Que não importa um patrimônio, que não importa a caixa de som de X ou de Y valor, o prédio, o endereço, o bairro, Jesus é o nosso maior valor. E isso vai colidir, vai dar de frente com o quinto ponto. Os crentes devem ser piedosos, até no falar. Esses relacionamentos que estão citados em Romanos 16 para nós, irmãos, eles estão encharcados de Jesus. Eles estão encharcados de amor, de cuidado, de zelo mútuo, de uma construção de uma nova sociedade que agora se comporta e se trata de uma forma que só o Evangelho de Cristo pode fazer. A sociedade normal não se trata assim. A sociedade comum, que não tem a cosmovisão bíblica de Deus e do Evangelho de Cristo, se trata como? Cada um por nós, faz o teu. Você é só por você mesmo. E olha que antigamente, talvez no tempo dos nossos avós, existiam relacionamentos que, ainda que não tinham o Evangelho de Cristo, havia mais animosidade, harmonia e respeito entre as pessoas. Mas esse tempo passou. E hoje eu creio que a única lâmpada, a única luz, sim, de fato, é a lâmpada que ilumina, que é o Evangelho de Cristo, para que o coração das pessoas sejam mais sensíveis umas para com as outras. Só Cristo, para uma geração como a nossa. Tinha um pastor que vinha pregar na igreja que eu cresci, que ele falava: nada como Jesus, só Jesus mesmo. Pastor Marquinhos. Ele é tudo que nós precisávamos, e Ele já veio. Ser piedosos no falar, ser piedosos na maneira de digitar, de escrever, porque hoje talvez nos expressamos tanto quanto verbalmente pelo WhatsApp, pelos e-mails, por direct message, o DM do Instagram, onde conversamos. E o convite para todos nós é Mateus 12:34, coloca aqui, Mateus 12:34. Lembre-se como você tem tratado as pessoas. Ai, pastor, Jesus era tão bonzinho. Raça de víboras, diz Jesus. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O Jesus, não de uma galera aí, tá? Mas o Jesus da Bíblia, ele dava soco na mesa. E ele chamava os caras que depois vieram pôr ele na cruz, de raça de víboras. Porque a boca deles falava coisas que de cheio estava o coração. Que as minhas, suas palavras, que as minhas, suas maneiras, irmãos, sejam coerentes com aquilo que o Cristo que eu e você dissemos seguir. Aquilo que a palavra dele fala a nosso respeito. Aquilo que a proposta de nova sociedade, de nova natureza, diz que nós devemos fazer. Se Cristo não está lá nas nossas conversas, de WhatsApp, de DM, na aula, na palestra, nos negócios, nas amizades, na mesa que repartimos comida, coração, histórias. O desejo da proposta da pregação dessa manhã e noite
é que eu e você nos tornemos cristãos que vivam cada vez mais o Evangelho do que a maneira que tem sido ensinada na igreja contemporânea, de corte de vídeo bom, de briga online de linha teológica, de gente se crescendo para cima de outros, de arrogância, de prepotência, de coisas que eu aposto com vocês. Eu não aposto porque aposta não pode, perdão. Mas eu garanto que Jesus não participaria de podcasts, de alguns microfones. Não participaria. Os crentes devem amar de verdade. Esse é o 6º ponto, indo para a conclusão. O apóstolo Paulo fala no versículo 5, no 8, no 9 e no 12 sobre pessoas amados e amadas, homens e mulheres que mostram, que reverberam o amor. O mapa da igreja de Cristo nos aponta. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Mostra para nós nomes, gente que sabe o nome dos irmãos, gente que sabe a história, gente que se importa com a queda, que ajuda a levantar o caído, gente que recomenda, que fala bem daqueles da sua igreja, gente que defende. Não, você falaria isso na frente dele? Então vamos lá. Se você é homem para falar pelas costas, você é homem para falar na frente, porque esse é meu irmão, esse é minha irmã. Eu quero colocar para nós 2 Coríntios 3, do versículo 1. E daqui nós vamos para a conclusão e vamos cear, amém, igreja? Felizmente, iremos cear nessa noite. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, no versículo 1, diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? O apóstolo Paulo está falando de recomendações hipócritas escritas à mão. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, não com WhatsApp, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A marca que eu e você deixamos nas vidas das pessoas, meus irmãos, não vem escrita em papel, vem na forma que nós tratamos uns aos outros. Nós somos, ou deveríamos ser, verdadeiras cartas vivas de Cristo nessa terra. É isso que Paulo está falando. De gente que é muito teórico, de gente que é cheio de estratégia, de gente que é cheio de vídeo bom, de não sei o que, de frufru. Ele está dizendo: ei, você é uma carta viva ou você é uma coisa escrita a papel? É fácil fazer igual, é fácil copiar, porque você é plástico, você é artificial, se você é feito com tinta. Mas aqueles que são selados pelo Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra, não em post de Instagram, não em frase bonitinha, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E aí ele mostra: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu gosto dessa parte porque colide, é mês de reforma protestante, e foi João Calvino que disse: irmãos, tudo que tem de bom em mim é Cristo, tudo que tem de bom em você é Cristo, o resto sou eu mesmo. Então, se estamos chegando numa melhor medida de unidade de igreja, se estamos chegando em algum lugar melhor de plenitude do conhecimento da palavra, se estamos tendo uma liderança qualificada, se estamos crescendo como igreja, se tudo isso é porque vem de Deus, não tem nada a ver conosco, não há glória nenhuma em nós,
nós somos destituídos da glória. Todos são pecadores e destituídos são da glória. Ele é o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma família de fé, que é forjada, que é unida pelo sangue de Cristo, selada pelo selo do Santo Espírito de Deus, ela vive de acordo com os frutos do Espírito Santo de Deus que ela professa. Ela vive os frutos disso. Ela vive os frutos na sua vida individual. Ela vive os frutos na sua vida de família. Ela vive os frutos na vida familiar, de casa, de amizade, de vizinhança e de igreja também. De domingo 21h30 até domingo 19, a gente vive as coisas que a gente conversa e reflete aqui dentro. Amém, igreja?